Eu vou tratar de três aspectos que são mobilizados pelo coronavírus, né? Um muito conjuntural da política brasileira. Bolsonaro estava na iminência de abandonar os brasileiros na China, aspecto 1. Aspecto 2, a economia, o impacto que isso está tendo já e vai ter provavelmente mais ainda na economia. E o terceiro fator, que é interessante, que é algo que mobiliza de fato as pessoas, é a transmissão de doenças, quer dizer, as doenças contagiosas. Bom, o primeiro fator é evidente, né, que o desejo de Bolsonaro, por ele, né, o desejo cruel de Bolsonaro, era simplesmente abandonar os brasileiros na China. Olha, pegaram o coronavírus lá, deixa eles lá. Se tiver que morrer, morre lá. Na verdade é isso. É claro que ele não falou isso em público. Mas por que ele iria trazer, né, no pensamento de Bolsonaro, trazer para o Brasil, trazer uma doença para dentro do Brasil? Resgatar brasileiros e trazer essa doença para dentro do Brasil. E ele está dizendo, não quero isso. Olha, francamente, né, isso é uma falta de patriotismo, quer dizer, um exército quando está na guerra, um país quando está na guerra, ele vai lá e resgata todo mundo, todos os feridos, os corpos, ele quer enterrar os corpos, né? Eu estou fazendo aqui analogia com a guerra. É uma situação de emergência, é uma situação excepcional. Então, e aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer que Bolsonaro passou a ver que todos os países do mundo passaram a enviar missões para a China para trazer os seus compatriotas, para levar os seus compatriotas de volta aos respectivos países, Reino Unido, França, Estados Unidos. E aí ele começa também a sofrer pressão e ele muda de ideia. Na verdade, o desejo maior de Bolsonaro teria sido o seguinte: abandona os brasileiros na China. Ora, existem muitas coisas que podem ser feitas. Você traz os brasileiros que estão lá, traz para o Brasil. O coronavírus ele pode infectar a pessoa mais de uma vez. É que nem a gripe, não existe essa de infectar uma vez e aí está imunizado para a próxima. Não tem disso. Né? Então esses brasileiros deixados aonde o epicentro da crise, aonde a maior quantidade de contágios ocorreu, aonde as mortes, praticamente todas as mortes estão ocorrendo. Você deixar isso é deixar dizendo o seguinte, olha, está dizendo, não me importo com isso. Se eles morrerem, dane-se. Um absurdo completo. Uma falta, e aí vou entrar no discurso dele, falta de patriotismo, falta de amor à bandeira verde e amarela, falta de amor a nossos compatriotas. Eles precisam ser trazidos, sim, para o Brasil, e eles precisam... e aí uma situação de quarentena, um hospital fechado especialmente para tratar deles, enfim, as medidas necessárias para que a epidemia não se alastre no Brasil. Né? Então esse é o tópico 1. O tópico 2 é a economia. Ora, a China... Veja só, todo ano que tem Copa do Mundo, há sempre inúmeras projeções para o Brasil dizendo quanto nós vamos perder de PIB em função dos dias parados ou das manhãs, das tardes, por causa dos jogos de futebol na Copa do Mundo. E tem um cálculo. Quanto se perde de PIB por conta de um feriado? Né? E tem um cálculo. Tá? Então, o que está acontecendo hoje na China, uma coisa é você começar com uma cidade, um país que tem 1 bi, 300 milhões de habitantes, você parar 10 milhões não faz nem cócegas na economia. Mas isso expandiu. Então você já... O país, a capital já está parada, Xangai já está parado, o centro tecnológico, Wuhan, está lá parado já faz tempo. Né? Então isso tende a ter um impacto no PIB chinês, já tem todas as projeções aí, quem quiser acha na internet. Tá? E a segunda coisa relevante é que os chineses são de longa data comerciantes, eles não vão matar no peito e dizer todo prejuízo é nosso, não tem essa, quer dizer, o prejuízo vai ser repassado, já está sendo repassado com a queda da bolsa, a bolsa de Xangai cai e derruba todas as demais bolsas do mundo. E isso pode, não estou dizendo que terá,
pode ter impacto na economia brasileira. As economias hoje estão interconectadas, já hoje não, já de longa data, globalização, enfim, tudo que a gente já sabe. Então, uma redução do ritmo de crescimento da China poderá reduzir o ritmo de crescimento global e isso pode atingir, se não todos, quase todos os países e pode atingir o Brasil. Nós estamos numa crise econômica e social profunda. O desemprego vem caindo de uma maneira muito tímida, muito incremental e vem caindo por meio da geração de empregos precários, né? Então a renda da população está parada ou ainda está em decréscimo, quer dizer, então o que o coronavírus traz, ele traz provavelmente uma má notícia. E nosso governo, nós sabemos, não tem tomado medidas de fato proativas, quer dizer, tem feito o receituário tradicional liberal, que está sendo criticado até por inúmeros liberais, né? Não tem a menor dúvida disso, quer dizer, uma certa passividade, uma certa não, certa é pouco, né? Uma imensa passividade do governo com relação à crise econômica no Brasil. Então essa passividade poderá vir agora a ser combinada com a crise vinda de fora, né, em função do coronavírus. E por fim, o terceiro tema que eu falei que iria tratar aqui nesse vídeo, um vídeo que pega as diversas dimensões do coronavírus, é interessante, tá? É completamente abjeto, nojento o preconceito contra os chineses, o preconceito contra as tradições chinesas de hábitos alimentares, né, e o coronavírus. Então já estão aparecendo aí, eu vi outro dia, ontem, anteontem, um vídeo, o metrô do Rio, tinha uma chinesa que gravou uma menina com traços de chinesa, descendente chinesa, mostrando uma mulher dizendo, vai embora sua chinesa. Então é isso, né? Isso daí é algo absolutamente que precisa ser combatido, algo absolutamente deplorável. Agora é interessante, só para entender, né, que é um tema que eu tenho abordado aqui neste canal, as diversas religiões do mundo, o judaísmo é muito conhecido por isso, mas não só ele, é interessante, elas têm várias proibições com relação a hábitos alimentares, né? E eu estou fazendo aqui uma análise, eu não estou fazendo julgamento de valor. A China é um país que não tem religião, né? É um país em que a grande maioria, né, das pessoas se dizem sem religião, ateias. As religiões, elas fizeram várias proibições, as diversas religiões fizeram várias proibições de hábitos alimentares. No caso lá, os judeus e muçulmanos, né, tem a coisa do porco, né, uma carne contaminada, porque transmitia muitas doenças lá atrás, há milhares de anos atrás, e as pessoas morriam por essas doenças. Os seres humanos da época avaliaram isso, eles não sabiam que existia um germe, bactéria, vírus, mas eles sabiam que a doença era transmissível, como ela era transmitida. Então, nesses países islâmicos hoje, a carne de carneiro é muito comida e o porco não, quer dizer, e outras carnes, ave, né, até a carne de vaca, é a mesma coisa para a cultura judaica, né? Então, as proibições alimentares, elas tiveram na história da humanidade o objetivo de permitir, de tentar afastar doenças dos seres humanos, tá? Então por isso que essa proibição, né? E isso é uma coisa que a gente está vendo agora pelo coronavírus, é uma coisa que faz sentido. Você tem um tabu, é um tabu, foi criado um tabu alimentar, o tabu de não comer determinados animais. Parece, ao que tudo indica, a doença teria começado a sua transmissão lá no mercado de peixes da cidade de Wuhan, né? É um mercado de peixes, mas que vende diversos animais e vende morcegos, e eles têm uma sopa de morcegos, ao que tudo indica. Talvez nunca ninguém tenha certeza, ou precisem muitos estudos mas esse contato do ser humano, né, receber uma mordida de um animal, né, são muitas as doenças que são transmitidas, a doença da vaca louca, né, são muitas as doenças que são transmitidas, talvez a grande maioria delas, doenças novas que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Tá? Então as proibições religiosas, elas tinham este objetivo de fazer com que o ser humano
ficasse mais protegido. Então, é sempre chamando atenção, porque as pessoas acham que as crenças, são simplesmente superstições que não têm nenhuma funcionalidade no mundo em que vivemos. Não, elas estão aí, né? Podem algumas até estarem diminuindo a sua força, e de fato estão, países nórdicos, por exemplo, mas elas estão aí por conta da imensa funcionalidade que elas sempre tiveram, em várias áreas, um leque abrangente de funcionalidades. E uma delas foi isso, proteger o ser humano de doenças. Então, animais tidos como nocivos à saúde, e aí considerado pecado mesmo, né, por essas religiões, dizer não é pecado comer determinados tipos de animais, só para mostrar um outro lado da história, né? Em nenhum momento, de novo, sempre fazendo aqui a devida e a importante ressalva de que, né, hoje em dia muita coisa se vê como hábitos alimentares, né, iguarias que são comidas, mas você vê o caso da água contaminada no Rio de Janeiro. A água contaminada chegou, eu mesmo bebi lá aquela água, estive no Rio, bebi aquela água com cheiro de terra molhada, só que aquilo ali não mata as pessoas, e a cerveja contaminada lá num determinado processo de fabricação, mata. Então matou, né? Então algumas religiões, né, têm proibições a bebidas alcoólicas para proteger, no caso não nem da morte, mas para proteger a pessoa de determinados comportamentos indesejáveis. Mas é interessante isso, a água chegou à casa de milhões e continua sendo bebida, ela pode ter causado algumas doenças, mas ao que tudo indica não matou ninguém. Em uma pequena quantidade de cerveja matou algumas pessoas, né? Então, é só para mostrar o sentido disso, para que você, que muitas vezes tem uma dificuldade de entender e faz uma crítica racionalista, não estou em nenhum momento dizendo para não fazer essa crítica a determinadas crenças, para que você entenda que a crença vai além simplesmente de sua racionalidade. Ela protege a pessoa, protege aqueles crentes daquela crença de determinadas ameaças do mundo. Bom, agradeço você ter vindo aqui até o final desse vídeo. Um forte abraço.